Existe um tema que está causando polêmica e precisa ser discutido urgentemente por nós cristãos. Estes são os transespécies. Como você pode ver, essas são pessoas que se identificam como animais. Eles não levam uma vida de uma pessoa comum. Literalmente, eles vivem como animais, porque é assim que essas pessoas dizem se sentir bem. Esses indivíduos se identificam com as mais variadas espécies de animais. Alguns vivem como um cachorro, como gatos, ou até mesmo se identificam e vivem como cabras. Até parece um absurdo, mas essa realidade está se espalhando rapidamente pelo mundo. Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te revelar a verdade por trás desse fenômeno. Veremos o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e eu vou expor as possíveis forças ocultas que podem estar por trás dessa tendência alarmante. Primeiramente, vamos entender quem são os transespécies. Segundo especialistas, os transespécies são pessoas que acreditam ser animais presos em um corpo humano. Eles abrem mão das suas vidas e adotam comportamentos, vestimentas e estilo de vida que imitam a espécie de um animal com a qual eles se identificam. E existe uma razão sombria que explica o porquê isso vem acontecendo. E eu quero te provar nesse vídeo que as razões para algumas pessoas escolherem viver como animais vai bem além de uma questão psicológica. Existe algo espiritual oculto aí, e eu pretendo fazer isso usando uma visão cristã baseada na palavra de Deus. Especialistas em saúde mental afirmam que os transespécies sofrem de um transtorno de identidade, vivendo uma realidade paralela onde se veem como animais. Em alguns países, essas pessoas já estão indo à justiça brigar pelo direito de serem reconhecidas como o animal específico com a qual ela se identifica. A verdade e a realidade, como sempre conhecemos, está mais uma vez sendo relativizada, mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto isso é apenas uma questão psicológica? E se houver uma influência espiritual por trás dessas crenças e comportamentos? A Bíblia nos alerta sobre a existência de forças espirituais que tentam nos desviar da verdade e nos confundir. Será que estamos testemunhando mais um exemplo disso? Antes de continuarmos, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você está interessado em compreender fenômenos como esse à luz da Bíblia e deseja crescer espiritualmente, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho das notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos e poderá acompanhar todas as discussões atuais e importantes que trazemos aqui. Vamos juntos desvendar as verdades espirituais e fortalecer a nossa caminhada com Deus. Agora que você já é um inscrito, vamos adentrar no tema dos transespécies. A questão é muito mais séria do que parece. Nós precisamos nos perguntar o porquê essas pessoas sentem a necessidade de viver como animais. Veja bem o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Será que estamos vendo uma manifestação desse obscurecimento espiritual em nossa sociedade? Vamos começar conhecendo 8 casos de transespécies que chocaram o mundo. O primeiro caso é de um grupo de pessoas na Alemanha que se identificam como cães. Cerca de 1000 ativistas transespécies se reuniram no centro de Berlim para reivindicar seus direitos de serem reconhecidos como cães. Foi um evento organizado por um grupo chamado Canine Bands. Na ocasião, eles se comunicavam latindo e uivando uns para os outros durante o encontro. O segundo caso é o da mulher que acredita ser um cavalo. Desde criança, ela tenta imitar os movimentos dos cavalos. Ela realiza saltos a obstáculos e se movimenta de 4 como se fosse um verdadeiro equino. Seus vídeos têm viralizado na internet. O terceiro caso é ainda mais impressionante. Trata-se de um japonês que gastou mais de 2 milhões em dinheiro local para criar uma fantasia ultra realista de cachorro. A partir do momento em que ele veste essa fantasia, ele se comporta exatamente como um cão da raça Collie, reproduzindo todos os movimentos e hábitos de um cachorro dessa raça. Ele afirma que não se vê mais como um humano. Está aberto nos comentários para que você expresse a sua opinião sobre o estado psicológico e espiritual de alguém que toma a decisão radical de viver como um animal. O quarto caso é o relato que surgiu em 2020, de um homem na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, que se identificava como um veado e teria sido ferido por engano por 2 caçadores que estavam na floresta. O caso diz que o homem que vivia como um cervo precisou ser resgatado da mata por um helicóptero
helicóptero e que seu estado de saúde era crítico. No quinto caso, temos um grupo de pessoas que se identificam como ovelhas. Elas se vestem, caminham e até fazem sons imitando esses animais. Essas pessoas vivem em um ambiente cercado por grama e feno. Parece inacreditável, mas essas pessoas realmente acreditam que são ovelhas, o que leva alguém a abdicar de sua identidade humana, de sua família e da sua carreira profissional para viver como uma ovelha em um curral. Você acredita que isso pode impactar toda a sociedade ao seu redor? Qual o impacto na mente de uma criança ao olhar uma situação como essa no dia a dia? No sexto caso, temos outro exemplo impressionante. É a história de um homem que se identifica como um dálmata. Ele foi à televisão com a intenção de ser reconhecido legalmente como um cachorro. Durante a entrevista, ele estava acompanhado de sua ex-esposa, que agora cuida dele como se fosse um animal de estimação. O sétimo caso é o de Thomas, um londrino de 34 anos que decidiu viver como uma cabra. Ele até criou próteses para caminhar sobre 4 patas e passou um tempo vivendo com um rebanho nos Alpes suíços, para experimentar a vida de uma cabra. A sua história virou um livro onde ele descreve essa experiência. O oitavo caso surpreendente é de um jovem que acredita ser um lobo. Ele participa de uma comunidade de terians, que são pessoas que se identificam como animais não humanos. Esse jovem vive grande parte de sua vida imitando comportamentos de lobos, como uivar e caminhar de 4. Ele afirma sentir uma conexão espiritual profunda com os lobos e acredita que sua verdadeira identidade está ligada a esses animais. Quando temos a oportunidade de olharmos de perto cada um desses casos, fica claro que não se trata apenas de uma questão psicológica. Quando uma pessoa escolhe por vontade própria abrir mão do seu emprego, da sua vida pessoal e familiar para viver a sua vida como um animal, com os hábitos de uma espécie específica, reproduzem esses comportamentos e, em certos casos, até passam a viver no habitat daquele animal com que ele se identifica, é nítido que há uma questão espiritual maligna influenciando essas pessoas. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é de hoje que estamos diante de uma batalha espiritual, onde existe uma agenda demoníaca que vem aos poucos tentando desafiar e distorcer a identidade humana criada por Deus à sua imagem e semelhança. Esses exemplos levantam uma pergunta crucial. Estamos realmente entendendo a profundidade do problema dos transespécies? Muitos especialistas em saúde mental atribuem esses comportamentos a transtornos como bipolaridade ou esquizofrenia, mas nós não conseguimos encontrar registros históricos de casos ou comportamentos parecidos com estes na antiguidade, e isso levanta dúvidas sobre essa explicação médica. Na verdade, o que estamos vendo é uma nova manifestação de influências espirituais, onde a confusão e a perda da identidade humana são usadas para afastar as pessoas da verdade sobre quem elas realmente são em Cristo. Para entender melhor o que está por trás desse fenômeno, precisamos olhar para a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que as Escrituras nos mostra é que Deus nos deu uma identidade específica e também dignidade. Quando as pessoas começam a se identificar como animais, estão rejeitando essa identidade divina. Essa é mais uma tentativa do inimigo de distorcer a criação de Deus e causar confusão na mente das pessoas. Não apenas confusão na mente dessas pessoas que vivem como animais. O diabo quer distorcer o entendimento que as pessoas têm sobre a figura humana. Ele busca trazer confusão sobre o certo e o errado, até que comportamentos que hoje são considerados repugnantes se tornem normal para a sociedade. Além disso, está escrito em Romanos 1, versículos 21 e 22. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que as Escrituras nos faz entender nesse versículo é que ao se afastar de Deus, as pessoas podem acabar perdendo a sua identidade e caem em grande confusão. O transespécie que estamos vendo nesse vídeo é um exemplo desse resultado, onde as pessoas perdem a conexão com Deus e são levadas pelo inimigo a uma crise de identidade profunda. Temos visto alguns fenômenos como este se alastrando mundo afora. São fenômenos que deixam bem claro a intenção de Satanás de deturpar a criação de Deus e de ridicularizar as pessoas. Para
Para isso, ele tem usado situações como essa, pautas que têm o objetivo claro de afrontar o Senhor. Quando falamos sobre transespécies, não podemos ignorar o impacto social e psicológico que esses comportamentos podem trazer. Existe uma grande chance de manifestações públicas de pessoas que se identificam com variadas espécies de animais acabar confundindo o entendimento que as crianças têm sobre isso. Imagine uma criança que naturalmente ainda não possui maturidade suficiente para entender certas coisas e acaba tendo vontade de adotar um cachorro desse que ela viu na rua, que na verdade trata-se de um homem adulto que se identifica como um cão. Existem sérios problemas que podem ser gerados para a sociedade se essas pessoas ganharem na justiça o direito de serem reconhecidas como o animal que ela diz que é. Quando levamos casos como esse ao entendimento bíblico, podemos ver que situações como essa vão muito além de um simples comportamento excêntrico. Na verdade, esse é um reflexo da batalha espiritual onde o inimigo tenta distorcer a criação de Deus e semear confusão na mente das pessoas. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No mundo em que estamos vivendo hoje, nós precisamos de estar atentos a tudo, buscando entendimento à luz das Escrituras sobre tudo o que é apresentado a nós. Fazendo isso, nos mantemos firmes na fé para reconhecer e combater essas influências malignas. Um dos maiores desafios que enfrentamos é a crescente aceitação social dos transespécies. Mundo afora, conforme o tempo passa, as pessoas acabam se acostumando com esse tipo de ideia e comportamento, sem fazer nenhum tipo de questionamento crítico. Mesmo que você não seja um cristão, precisa levantar questionamentos sobre o impacto negativo que isso pode trazer para a sociedade. O que essas pessoas transespécies querem dizer é que, na verdade, a condição delas é uma questão de direito individual, mas precisamos equilibrar essa perspectiva com a verdade bíblica e a saúde mental. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos buscar essa verdade, ajudando as pessoas a entenderem seu valor como seres criados à imagem de Deus. À medida que o tempo avança, veremos cada vez mais casos como esses, onde a identidade humana é posta em questão. É vital que, como cristãos, estejamos preparados para responder com sabedoria e compaixão. Devemos educar os nossos filhos sempre baseados na palavra de Deus. Além disso, há casos em que essa identificação como animais leva a situações perigosas. Um exemplo disso é um homem que acreditava ser um cervo e foi tragicamente baleado por um caçador enquanto estava na floresta. Essas histórias mostram como a confusão de identidade podem ter consequências graves e até fatais. Devemos nos despertar para a importância de uma identidade fundamentada em Cristo. Muitos dos problemas de identidade que vemos hoje são resultados de uma desconexão com Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vemos que fomos criados à imagem de Deus com um propósito e valor intrínseco. A nossa missão é refletir a luz de Cristo em um mundo em que está mergulhado em trevas e em confusão. O mundo caminha para uma posição inédita na história da humanidade, e situações como essa surgirão em maiores quantidades, mas nós devemos estar preparados, buscando continuamente a sabedoria em Deus. Para concluir, nossa missão como cristão é ser luz em meio à escuridão, oferecendo amor, apoio e a verdade do Evangelho a todos que encontramos. Se você achou esse vídeo útil e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal Fé Todo Dia e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guie em todas as suas ações. Até o próximo vídeo.